Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Aline Leite. Eu sou Diego Leite. Somos um casal imigrante em Portugal. No vídeo de hoje vamos falar quais são os requisitos, né, para entrar em Portugal. A gente vai falar dos documentos. É um vídeo muito pedido por aqui e pelas nossas redes sociais, né, Instagram também. O pessoal pede muita informação sobre o assunto, como é que faz, quais são os documentos necessários. Enfim, então a gente resolveu gravar para vocês. Antes de tudo, nós queremos pedir para vocês, né, deixarem um like. Se inscrevam no canal, muito importante, gente. Deixe seu comentário também, se vocês gostaram do vídeo, qual é a dúvida que a gente pode responder aqui nos comentários também. Participem, né? É. O canal é nosso, mas a ideia é que esse canal cresça, né, junto com vocês e a gente possa contribuir de alguma forma, né, para o projeto de vocês e assim também vocês contribuem conosco. É, né? verdade. Compartilhando, curtindo, comentando, sugestão de vídeos, a gente também quer ver vocês participando nesse sentido. Então vamos lá, né? Primeiro tópico, primeiro documento que é necessário é o passaporte, né? No nosso caso a gente retirou no ano de 2021 o passaporte, no mês de abril, nós fizemos o nosso. Primeiro é o passaporte. Então, quem tem acima de 18 anos, geralmente pega o passaporte, quando for retirar o passaporte, vai agendar no site da Polícia Federal, né, no Brasil. Não sei como é em cada estado. Na Bahia você faz agendamento pelo SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. E por lá você faz toda a recolha dos documentos, né? Depois disso você vai para tirar a foto, paga uma taxa, R$257. E em 15 dias a 30 dias no máximo, depende da demanda, se tiver em alta demanda, esse passaporte é gerado. Você vai lá e retira. O documento essencial é quem tem acima de 18 anos, ele sai geralmente com 10 anos de validade. Né? Tem que verificar as questões para quem é menor de idade, que geralmente a quantidade de anos diminui. Se eu não me engano, são 5 anos. E para viajar para Portugal, o passaporte precisa ter no mínimo 3 meses de validade, ou seja, se você tirou já tem 9 anos e 10 meses, se falta 2 meses para vencer seu passaporte, não dá para viajar. Seu passaporte tem que ter no mínimo 3 meses de validade no dia da viagem. Outro seria as passagens, né? Principal. Nós compramos a nossa, se eu não me engano, em setembro, né? Comprou em setembro. A gente já vinha pesquisando desde julho, né, os preços, acompanhando o valor, acompanhando, até que a gente fechou em setembro, direto com a companhia aérea pelo site. Isso. Muitas pessoas falam de agência e indicam agência. Nós, por enquanto, não indicamos ninguém. Não significa que isso é errado ou ruim. A agência, em alguns casos, é até melhor pelo fato do suporte, né, que você tem. A gente vai deixar um vídeo aí no card do perrengue que a gente passou. A gente comprou direto com a companhia, mas não teve suporte nenhum. Sim. Pagamos menos. Então, assim, depende do que você pode fazer também. Na época a gente não podia fazer com a agência, porque era muito mais caro. Diferença muito alta, muito. Talvez uns R$2.000, R$3.000 a mais no valor total da passagem ida e volta. E sobre a passagem de volta, precisa ser ida e volta. Nada de passagem com a volta cancelada e procurar atalhos que não devem, porque não é legal e pode ser descoberto e dar problema na sua imigração. Não aconselhamos. Não julgo quem faça, mas eu também não indico que faça. Porque o que nós fizemos foi isso. Compramos passagem ida e volta. A gente pesquisou bastante na época e muita gente aconselhava até de comprar só a ida, ou então comprar a volta e aí no meio do caminho cancelar. Então, assim, eles têm como descobrir. Então, justamente, porque desde quando você sai do Brasil, eles já estão A partir do momento que você comprou uma passagem para cá, eles já começam a monitorar. Isso. Então, o risco é grande, alto. Você faz um investimento desse
para dar tudo errado, você não quer que dê tudo errado. Então, para não correr risco, faz tudo certinho, direitinho e que dá certo no final. Verdade. Primeiro ponto, né? A gente falou primeiro do passaporte, As segundo da passagens, ida e volta. O terceiro ponto, hospedagem. Sim. Você tem que entender que a hospedagem ela precisa ser equivalente ao período da sua passagem. Exemplo, você comprou uma passagem para chegar em 1º de março e retornar no dia 7 de março. Sua hospedagem precisa estar dentro desses dias. Ou seja, precisa cobrir do dia 1º de março ao dia 7 de março. Ah, mas eu saio 1º de março do Brasil, chego 2 de março em Portugal. Então, sua hospedagem precisa iniciar no dia 2 de março, mas finalizar no dia 7. Tá bem? Então, conta a partir da entrada de Portugal. Então, você tem que se programar para fazer uma reserva com essas datas. E estar atento a pagar essa reserva. Porque muita gente faz pelo Booking sem precisar pagamento adiantado ou sem confirmação com cartão de crédito. Nós não recomendamos isso porque já vimos alguns casos em que o agente do CEF questionou e não liberou a pessoa acessar o país, porque qualquer um pode fazer uma reserva online sem precisar pagar e cancela quando chega em Portugal e faz outros objetivos que a gente não vai entrar nesse mérito. Né? O essencial é fazer o certo. Inclusive, quem acompanhou nossos vídeos, né, quem viu toda a trajetória até chegarmos em Portugal, viu que a gente perdeu o voo, né? Consequentemente, na imigração, fomos questionados por isso. Na imigração, eles perguntaram... Entrou um dia depois. Por que entrou um dia depois? Quantos dias ia ficar? Tudo isso nós passamos se aí... Se a reserva ainda estava ativa. Tudo isso eles perguntam. E se eles sentirem qualquer sinal de desconfiança, de incerteza, eles vão consultar e vão te levar para a temida salinha. Exato. E a gente fomos para a imigração de Lisboa, né? Não fomos... A passagem nós compramos, a gente vai mostrar os papéis, compramos pela Ibéria. Era para vir por Madrid, mas era aí escala em Madrid. Quem acompanhou viu que deu tudo errado e a gente pegou um voo direto pela TAP e fizemos a imigração em Lisboa. A gente ganhou um voucher pela Ibéria para vir de TAP, porque eles estavam com o voo cheio e a gente acabou viajando no dia seguinte pela TAP em voo direto. E nossa programação era com a escala em Madrid e tudo mudou em cima da hora. Isso também pode acontecer, porque vimos um outro caso lá em que o cara estava tudo correto e ainda assim eles deram voucher, ele não voou e ele tudo dentro do horário e não voou na Ibéria, voou e voou direto. Aparece nos vídeos aí que a gente gravou anteriormente. Nós ajudamos ele, auxiliamos eles porque ele não tinha muito conhecimento. Diego ajudou ele a preencher o formulário DGS, que nós vamos falar também aqui no vídeo, que é um importante documento, é necessário para entrar no país. Então, Diego auxiliou ele a preencher esse formulário porque ele não sabia. E então, a companhia aérea também negou ajuda. A então, o Diego acabou ajudando ele, auxiliando ele nesse processo também. Pois é. Então, falamos já das passagens e de volta. Passaporte. O próximo passo. E hospedagem. Seguro viagem. Seguro viagem, se você for olhar aí no Google, procurar seguro viagem Europa, você vai ver várias companhias de seguradoras do Brasil e do mundo trabalhando com isso. Né? Nós fizemos pela Porto Seguro. Fiz uma pesquisa online, vi outras até que era um valor mais em conta, mas eu não confiei em fazer porque não conhecia o nome. O que eu sugiro, procurar no Reclame Aqui, né? O nome da empresa que você está fazendo esse orçamento. A Aline vai mostrar aí o nome. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vai conseguir ver, mas essa é a policy, né? São algumas páginas e você tem que carregá-la junto com você. Sim. No dia da viagem. E nós fizemos pela Porto Seguro e contratamos online. Tudo foi online. Eu e ela deu 300 e poucos reais, né? Os dois juntos. Os dois juntos. 300 e poucos reais o seguro viagem pelo período que nós declaramos de viagem, ou seja, de 7 dias. Né? Esse seguro tem que cobrir os 30 mil euros de despesa médica, é obrigatório. Nem todos os agentes do CEF vão pedir esse documento. Mas você quer correr o risco de voltar por causa de 300 reais? Não. Tem que fazer tudo direitinho, gente, para não correr risco. É investimento alto nessa Talvez viagem. Até menos, porque se você for sozinho, dá 100 e poucos reais o seguro viagem.
E ele cobre também a perda de bagagem, situações de Covid, situações de funeral, que são importantes. O país não quer ter essa responsabilidade com você. Você é um turista e quem precisa ter essa responsabilidade é você, não o Estado, tá? Aí muitos perguntam, mas eu tenho PB4, não preciso do seguro viagem. Não, negativo. Um não invalida o outro. E seguro viagem é outra, Seguro viagem é para a viagem, já diz. Confunde. O PB4 é um dispositivo, é um documento, um certificado que lhe garante direitos semelhantes ao do português. É um acordo, né, entre o Brasil e Portugal. Não só Brasil e Portugal, né? Cabo Verde e outros lugares também. Lugares, né? Onde a gente tem um acesso ao hospital público do país, né, em situações de emergência ou não, levando esse PB4, você tem a possibilidade desse atendimento. Que não tem nada a ver com o seguro viagem, né? O seguro viagem é obrigatório. O PB4 é como se você fosse ter um desconto. Por exemplo, se uma consulta, um exame é 100 e poucos euros, ele cai para 12, 15 euros. Então, por isso que é tão importante, ou menos. Então, por isso que é tão importante você trazer o PB4. A gente aconselha nem a você mostrar, não precisa mostrar na imigração. Você pode trazer no celular, na nuvem, ou impresso. Nós trouxemos impresso, aqui vou mostrar para vocês, porém a gente não em nenhum momento utilizou ou mostrou. Gente, o que tem que entender é que você está vindo com turista. Aqui, o PB4. Então, você tem que agir como turista. Turista não anda com uma porrada de documento na mão, mostrando para ninguém. Isso. Vocês têm que ter seus documentos guardadinhos dentro da mochila e apresentar apenas o que o agente vai lhe solicitar. Isso. Ponto. Você tem tal documento? Tenho, sim, senhor. O senhor precisa que eu mostre? Sim. Pronto, você retira o documento e mostra. Ponto. Lembrando que o visto é de turista, você precisa ser um turista. Ter passagem de volta, ter tudo direitinho como a gente já falou. E ter comportamento de turista, não tem que se preocupar com o CEF, não tem que se preocupar com ninguém. Comportamento de turista, simples. É isso que muita gente que eu vejo aí falhando e que acontece os problemas de ser barrado ou até de voltar, porque tem comportamento de nada a ver com o turista, certo? Não se preparam, né? Tem que pesquisar bastante, ver todas as informações, como a gente está explicando no vídeo. Então, se você se comporta como turista, então traz um tipo de roupa, por exemplo, que não condiz com o clima, com a época. Você está vendo no inverno, você trazer biquíni, não dá. Roupa de verão. Porque você vai estar se denunciando, tipo... Porque assim, a gente não vai ser hipócrita e não vai cometer esse erro de dizer a vocês que muita gente vem como turista e depois fica. Claro, no nosso caso, a gente ficou. Mas assim, isso é garantido por lei. Mas primeiro você precisa ser turista. Você não pode ser primeiro alguém que quer trabalhar. Você primeiro precisa ser turista, entrar no país, conhecer o país. Se você gostou, você pode manifestar o interesse em ficar. Exato. E tem vários artigos que lhe garantem isso, certo? Tem o 88 via promessa e via contrato de trabalho. Tem o 89 via prestação de serviço, né? Para quem tem uma profissão e pode prestar serviço. E tem outras formas de você conseguir isso, tá certo? Que não é o foco desse vídeo. Exato. Então, continuando aos documentos. Já falamos da hospedagem, que tem que ser paga, a reserva tem que estar paga. Já falamos do seguro viagem. O PB4 você tira no site do governo, não é requisito obrigatório para entrar em Portugal, o PB4. PB4 é para a sua utilização no futuro, que você pode fazer até aqui dentro de Portugal pelo site do governo. Porque assim, demora alguns dias para ficar pronto, né? Às vezes é mais rápida. No meu caso, demorou um pouquinho. A gente fez no Brasil o PB4 e demorou um bom tempo para sair o meu. O Diego foi mais rápido. Foi. Então, até mesmo você estando aqui, você pode fazer. É algo simples, né? Faz online. Sai tudo online, responde os questionamentos do servidor, se houver, online, né? Outra questão obrigatória, além de todos esses que a gente já citou, é o teste Covid. É o teste Covid, que precisa ser PCR, né, ou o antígeno. Covid, nós fizemos no Brasil ainda o PCR, porque tem o antígeno, você pode fazer no aeroporto, né? Se a gente viu lá, inclusive no Guarulhos, tinha a possibilidade de você fazer o antígeno. Nós fizemos 72 horas antes do voo, lá em Salvador, né?
onde nós Eu morávamos. recomendo fazer o antígeno. Por quê? Houve uma atualização na resolução aqui de Portugal e o pessoal, vocês precisam acompanhar essas coisas nos sites oficiais do CEF, do governo português, tá sempre atento porque essas coisas podem mudar, né? O vírus evoluiu e as coisas também evoluem junto. Então, o antígeno, o teste, o Covid antígeno, antes valia por 48 horas, agora só vale por 24. Se você tiver qualquer problema no seu voo, se o seu voo for cancelado, qualquer situação e você não conseguiu voar e você passou das 24, você vai ter que fazer outro. Então, assim, não recomendo que faça o antígeno. Faça o PCR, é mais seguro. É mais caro, mas é mais seguro. Certo? Nós dois pagamos na época R$ 560, foi 280 cada um. E o teste vale por 72 horas. Alguns países já estão aceitando o certificado de vacinação, mas Portugal ainda não aceita o certificado de vacinação do Brasil. O brasileiro. Nós trouxemos, inclusive, o certificado de vacinação, mas em alguns lugares daqui em Portugal mesmo aceitam até, mas em outros eles não aceitam. Pois é. Então ele não é reconhecido aqui. Felizmente ainda não há um acordo entre os países, né? Então, assim, para quem tem um teste, o certificado de vacinação da União Europeia não precisa do teste Covid. Isso é uma atualização. Por isso que é necessário acompanhar. E, por exemplo, mas eu vou pela França e a França só tendo o teste Covid, o certificado de vacinação já vale. Mas seu último país de destino é Portugal. Então você precisa ter o seu teste Covid. Não importa. O Portugal ainda não assinou com o Brasil esse acordo. Então, a não ser que você vai ficar na França, você vai ficar na Espanha, aí sim você segue a lei desses países, que já aceitam o certificado de vacinação no lugar do teste Covid. E no processo lá de Guarulhos, né, quando estávamos no aeroporto, eles pediram teste Covid, teste PCR. Sim, a empresa. E se eu não me engano, pediram na imigração também. Pediram aqui também. No nosso caso, quando a gente chegou, pisamos em Lisboa, passamos na imigração, eles pediram teste PCR. Então, é melhor fazer tudo direitinho. O próximo seria o formulário DGS, o próximo requisito, que é importantíssimo. Que tem que estar preenchido antes do voo. Sim. Mas dentro do avião eu sei que meu amigo falou que eles dão um formuláriozinho para você preencher. Só que eles estão proibindo de embarcar, né? Supostamente eles não deveriam fazer isso. Mas depois que você entra, você vê a aeromoça questionando quem não preencheu para preencher lá manualmente. Então eu não entendo. Mas o melhor é fazer o certo. O correto. O formulário DGS. A gente vai ver se consegue deixar o link aí para vocês. Aqui o nosso. Mas no final nós trouxemos sai isso aqui. Que ele localiza a sua cadeira no voo, os seus dados, de onde você está saindo, se você tem a vacinação completa. São vários dados que eles perguntam, né? DGS é do governo português. E tivemos que fazer o segundo, né? Porque como a gente perdeu o voo e no formulário pede os assentos, nós mudamos de companhia aérea, mudamos assento, mudamos tudo, tivemos que fazer um outro formulário. Pois é. E DGS é do governo português. Se você tem escala em outro país, por exemplo, Espanha e França, antes de chegar em Portugal, você precisa ver quais são os formulários que esses países pedem. Se eles não solicitam formulário, ok. Mas é interessante verificar na companhia aérea se há algum formulário a ser preenchido, certo? Por exemplo, na Espanha tem o formulário SPTH, tem até aplicativo na Play Store do Google, e você preenche igualzinho ao DGS, com todas as informações de assento e tal, porque lá na Espanha é necessário ter preenchido isso, porque o governo lhe monitora através disso. E, aliás, você nem viaja. Em alguns casos, eles te barram até no aeroporto, sem estar com esse formulário preenchido. Que são dados simples, né? Que você tem aí na sua passagem e você coloca no formulário. Por isso que é importante vocês ficarem atentos em qual país vocês vão fazer aí a imigração para ver as regras daquele país também. Ou seja, se for voo direto, só o DGS, que é o de Portugal. Isso. Se for voo com escala, você tem que verificar se esse país possui um formulário.
De Espanha, já lhe digo, existe, é o SPTH. Aí na França, você tem que verificar com a companhia se tem essa obrigatoriedade. Recomendo que ligue pelo telefone da empresa aérea e questione isso. Outro requisito é o valor, né, Sim. que você precisa trazer. No primeiro dia, eles exigem que você tenha 75 euros. Isso. E dos dias restantes, você tem que ter 45 euros por dia, por pessoa. Se vai você sozinho, você alegou que vão ser 7 dias, você multiplica esses, o primeiro 75 O dia, né? por primeiro dia, e do segundo dia em diante, 45 euros. Aí você vai chegar na quantia que você precisa ter, né? Eu fiz uma conta, geralmente entre 7 e 10 dias. Se for 10 dias, daí 520 euros por pessoa, se for 10 dias, né? Mas é fácil essa conta. 75 do primeiro dia e 45 dos dias restantes. De acordo com a quantidade de dias que você vai ficar no país. Que você declarou na sua passagem de ida e volta, certo? E tem um limite, né? Também de reais aí que você pode trazer. Sim, que é muito importante. Não é que tenha um limite, é que existe um limite sem declarar para a Receita Federal no Brasil. Se o seu país de origem é o Brasil, você brasileiro está assistindo esse vídeo, você precisa verificar com quanto você pretende levar em espécie, né? Isso. Se você quer passar dos 10 mil reais em espécie, você precisa declarar isso à Receita Federal. Não faça no mesmo dia, porque você não vai conseguir. A Receita Federal você declara antes da viagem. Você vai ter que declarar de onde veio esse dinheiro, tá? Então, eu não gosto de burocracia. Você pode levar isso na sua conta bancária, né? O que passa dos 10 mil na sua conta bancária, e você transferir depois para uma conta que você vai abrir aqui em Portugal tranquilamente. Né? Eu tive experiência de utilizar aqui Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e funcionou normalmente. Nubank, todos esses bancos funcionam normalmente aqui. Só precisa verificar antes da viagem de habilitar a função internacional para não ter nenhum problema. Se possível, vai até na sua agência e habilita todas as funções internacionais. Os cartões de crédito, tudo você funciona. tem que trazer para comprovar também, né? Que é um outro tipo de... É um meio de comprovação o cartão de crédito. Exato. E só tenha cuidado, limite. Porque se não tiver limite, você corre o risco de cair numa situação complicada. Se não tem, não mostra. E eles perguntaram pra gente também na imigração, viu? Assim, a gente tinha cartões com limites disponíveis, não precisamos, né? Ele não pediu. Ele em nenhum momento ele perguntou e ele, pronto, a gente respondeu que sim e pronto, ficou por isso. Só que nós, a gente trouxe dentro do limite dos 10 mil, que é por pessoa, né? Aí para não correr o risco da oscilação do mercado do valor do euro, que nós fizemos, eu trouxe 9.900 e ela 9.900 reais cada um. Convertendo para euro deu 1.450 euros na época, cada um. Então a gente trouxe dentro da margem e o restante a gente trouxe em conta bancária e depois transferiu para cá. Foi transferindo, né, aos poucos. Pois é. Então é isso. É isso, acho que... Eu acho que a gente falou sobre tudo. Todos, né? São os requisitos para vir para cá. DGS. Esse é o formulário DGS. Só recapitulando. São os formulários DGS. Aqui o certificado de vacinação, que não adianta muito, porque... Muito importante. Certificado de vacinação. Se você tem escala na Espanha, imprima em português e em inglês. O aplicativo do SUS faz isso. É verdade. Certo? Porque na Espanha eles não vão ler em português. Ou inglês ou espanhol. Se você tiver essa escala para Madrid. Aqui o teste Covid, PCR. Que a gente fez pela Lab Checkup, lá em Salvador. Foi. Aí vem um seguro. O seguro viagem que nós fizemos na Porto Seguro. A passagem bilhete. Da Ibéria. Que não acabamos que não voamos de Ibéria, né? Pela Ibéria, viemos pela TAP, voo direto. Aqui foi a passagem da Latam, porque a gente pegou um voo de Salvador para São Paulo, né? Não foi um voo com escala, nós compramos à parte essa passagem aérea de Salvador para São Paulo. E aqui o comprovante de hospedagem também, do Booking. Com recibo no fundo de pagamento. Com o recibo do fundo, que é importantíssimo, né, gente? De que foi pago o valor. Porque... Não tá aqui. Não, mas aqui ele fala.
É, o preço. O preço e se foi pago ou não, tá? Porque se o agente achar que deve consultar, E o PB4. Agora o PB4, como falamos, não é obrigatório, não é requisito de imigração. Sim. Você pode trazer no próprio telemóvel, no celular, né? No celular ou no e-mail e depois imprimir na aqui. nuvem, imprimir depois. É nós ou que até fazer depois aqui. trouxemos impresso, mas guardadinho, no momento a gente mostrou. E nem foi solicitado. E nem foi solicitado pra gente. Então é isso, minha gente. Espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que nós respondemos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Sim. Deixa aí sua sugestão. Esperamos que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Muito pedido por vocês. Quais foram os documentos que nós trouxemos. E é isso. Compartilha com a família, com os amigos, com todos os vizinhos, ainda que eles não tenham a intenção de morar em Portugal. Sim. Mas compartilha porque você vai apoiar e vai alcançar outras pessoas que têm esse sonho de vir morar. Nós sabemos que tem muita gente que sonha em vir morar em Portugal. Tem o sonho de conhecer Portugal, de turistar, enfim, então pessoas que a gente nem imaginava, né? Que hoje tá vendo a gente aqui e comenta. Exato. Então, assim, compartilhe. Não pense que a pessoa tem esse desejo ou não. Compartilhe. Ajude aí a divulgar, porque é muito importante essas informações, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas do que trazer, então é interessante vocês compartilharem, divulgarem aí pra gente, ajudar também a gente a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Espero muito que vocês tenham gostado aí, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.